Hoje, a reflexão ela será muito, mas muito diferente. Você já deve ter lido e ouvido, ou mesmo você que não leu, ou até mesmo não acredita, mas mesmo assim vai ser importante para você ouvir. Porque eu não tenho dúvida que você está sofrendo por algo neste momento. E que as emoções negativas, de alguma forma, estão aí, te dominando e estruturando a tua vida. E eu quero dizer uma coisa. Na maior parte do tempo você não tem a mínima noção que isso acontece. E devido a isso, eu quero trazer essa profunda, mas profunda mesmo, reflexão e contextualização para o nosso mundo emocional. Do livro de 1 Pedro, lá da Bíblia. No capítulo 1, do versículo 13. E me aguarde até o final, porque lá no final nós vamos ainda refletir sobre os versículos 14 e 15. No contexto, sim, de uma cura emocional e de um fortalecimento espiritual, que essa é a base do meu trabalho. Vamos lá? Vamos ler o que está escrito? Em algumas versões mais atualizadas, ela pode estar um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Esse versículo, ele é um chamado para o que na cura emocional chamamos de governo interno. Para quem já foi atendido por mim, já passou pela terapia, já participou de algumas aulas minhas, ou acompanha meu conteúdo, se você ainda não acompanhou, vai lá desde o início. Tem muita coisa boa ali, muita reflexão, muitos insights, muitas viradas de chaves podem acontecer. Que contribuam, que agregam a esse mundo emocional. Tão ainda esquecido pela maioria. Talvez nem esquecido. Talvez totalmente desconhecido. Pedro ele usa essa expressão do cingindo os lombos do vosso entendimento, quando Pedro escreve a respeito, o que significa? Né? Era prender as vestes à cintura para caminhar livremente. Mas aqui, os lombos são do entendimento. E isso fala de preparar o que é a mente e alinhar os pensamentos. Olha que interessante. Vamos fazer aqui uma analogia agora, quando você prende as vestes à cintura para caminhar livremente. Quando você prende as vestes, o que significa a cintura? Você está tendo controle daquilo, né? Tenta prender uma blusa, mas deixar ela um pouco solta. Você tem o domínio sobre ela? Não, né? Você começa a andar, o que acontece? Ela começa a puxar, ela começa a cair. E se você se desfocar um pouquinho, se desatentar ali, você perde a blusa, ela cai e você nem se dá conta disso. Mas quando você vai lá e amarra, né, com um bom nó, você sente até ela apertar a tua cintura. Ali você tem o domínio sobre aquela blusa, que não vai cair. Ela só vai sair dali quando você desatar o nó e ali você tirar. Então, quanto é importante a gente preparar nossa mente e alinhar os nossos pensamentos. Diante desse entendimento, cingindo os lombos do vosso entendimento. E para isso, o que eu preciso fazer? Ou preciso estar, ou preciso ser sóbrio, sóbria. Se você estiver, de alguma forma, embebedada por algo, que você perde a razão, por uma raiva, por uma tristeza, por qualquer emoção negativa que te sequestra e toma conta da tua vida naquele momento, passa a te gerenciar, o que acontece? Você não está sóbrio nesse momento. Contextualizando então para o nosso mundo emocional. O que é ser sóbrio? Se eu estou alcoolizada, eu não mantenho o rumo alinhado. Né? Eu vou trabalhar, eu vou me perder, eu vou fazer escolhas erradas porque tudo está turvo para mim. Mas quando eu estou sóbria, eu vejo mais e mais claramente. Estarmos sóbrios diante de um controle emocional fará toda a diferença na minha vida, na sua vida. É fácil fazer isso? Não, nem pouco. É totalmente possível? Sim. É necessário? Óbvio. Se quer viver uma vida em plenitude, que não significa isenta ou isento de desafios ou problemas, ou de sofrimento. Não. Mas vamos nos atentar para o basta cada dia o seu mal e não criar mais? Então vamos assumir o que de fato é nosso, que é o controle emocional, que é o autocontrole, que é o domínio próprio, um dos frutos do espírito, lá em Gálatas. Eu domino o que está aqui dentro, o que está fora, absolutamente nada. Não domino situações, não domino pessoas, não domino resultados. O único controle que Deus nos dá não é sobre os outros, nem sobre as circunstâncias, é sobre nós mesmos. Eu comecei a meditar sobre essa palavra de 1 Pedro 1,13 e desde então
comparando com outras versões atualizadas da Bíblia também, eu cheguei a essa conclusão, essa interpretação, muito minha. Mas quando eu contextualizo nos meus atendimentos, no meu dia a dia, na minha vida, eu percebo que se eu não cingir o meu lombo de entendimento, se eu não estar sóbria em todos os momentos, e aqueles momentos que eu não estiver, eu me dar conta que eu não estou, mas que naquele momento eu preciso começar a assumir as rédeas do meu mundo emocional. E entender que existe uma graça que já foi revelada, que mesmo dentro do meu atrapalho de ser humano que sou, eu ainda fui resgatada por essa graça, que é domínio próprio. Quando eu já comentei aqui, né, do domínio dos frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22. É a capacidade de manter o coração firme quando as emoções querem nos arrastar. O nosso inconsciente ele é muito, mas muito mais rápido que o nosso consciente. Então, quando você se dá conta do que você está vivendo, é porque o teu inconsciente já agiu antes. Né? Inclusive, existem estudos que confirmam isso. O domínio próprio é escolher responder e não apenas reagir. O quanto você tem executado isso na sua vida? Você tem escolhido não responder? Ou você tem sentido a necessidade de sempre responder quando você é afetado, afetada ou atacada de alguma forma? Falando espiritualmente também, no fortalecimento espiritual, o que é esse domínio próprio? Que tem tudo a ver com autocontrole. É o Espírito Santo trazendo equilíbrio às áreas da alma que antes eram impulsivas ou feridas. Mas eu preciso dizer uma coisa, se você se encontra ferido ou ferida emocionalmente falando, isso daqui, que é difícil, que não é fácil, mas não é nada impossível, se torna um pouco mais difícil. Porque o que acontece com as feridas emocionais, dores ou traumas? Obscurecem aquela clareza que você precisa ter do caminho que você deve andar. Ficam totalmente obscurecidos, confusos. E o pior, essas dores e traumas, de vez em quando, ou quase que frequentemente, elas vão lá e te sequestram. E você perde o quê? A razão. Você não se torna mais sóbrio. Você não é mais sóbrio naquele momento. Cingir o entendimento. Trazer consciência. Alinhar pensamentos com a verdade. Preparar a mente para reagir de forma saudável. Como que o teu corpo está a reagir? Literalmente falando. Dores, ser sóbrio. Cultivar o autocontrole, curar a alma para que as emoções não governem. Viver o domínio próprio como fruto do Espírito. E por último, dentro deste versículo, esperar na graça. Fortalecer o espírito, descansar na obra de Cristo e permitir que o amor sustente jornadas de cura. E como eu falei, para quem ficou aqui até o final, Pedro encerra, dentro dessa contextualização do sede sóbrios, do cingir os vossos lombos de entendimento, ali nos versículos 14 e 15, na sequência. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso aqui significa perfeição? Isso aqui significa não pecar mais, não errar mais? Não, né? Se significasse 100% dos seres humanos dessa terra, desse planeta, estariam condenados. Sem chance alguma de uma vida melhor. Mas trilhar o caminho de toda esta condição de ser santo, que santo significa separado. Eu preciso estar separado. Se todo mundo ao meu redor, se todos ao meu redor, dentro da minha ambiência familiar, costumam perder a cabeça, costumam se apavorar, se desesperar, eu vou manter a calma, o equilíbrio. Eu vou ser diferente, eu vou ser separado, separada. Através do quê? Do exercício do autocontrole que você aprendeu antes. Como filhos obedientes. Se eu conheço uma verdade, e essa verdade são fatos com resultados. Não posso me conformar com os desejos ilusórios, enganosos, que às vezes até trazem um certo prazer, um certo alívio, mas que depois eles são recheados de culpa, de medo e de vergonha. Resistir a essas concupiscências que antes havia em nossa ignorância, ou seja, quando não havia o que? O entendimento, o conhecimento, o preparo. Hoje, nesse vídeo, se você ainda não tinha ouvido falar sobre isso, hoje você sai daqui tendo conhecimento disso, sabendo disso. Então não há mais ignorância. Antes você poderia dar uma desculpa, não, mas eu não sabia, nem tinha ideia que isso acontecia comigo. E o que esses dois versículos, essa mensagem final aqui te convida? Se somos curados,
Vivamos curados. Se fomos libertos, não voltemos ao padrão antigo. Eu tô aí para gravar um vídeo chamado Mente versus Mentalidade. O que é voltar ou não voltar ao padrão antigo? Mesmo quando você já passou por uma cura emocional. Talvez até comigo mesmo. Onde você já reconhece a tua espiritualidade, onde você reconhece a tua essência, mas que humanamente você tende para o mal, você inclina a sua mentalidade. Ou melhor, a sua mente através da sua mentalidade. Você inclina a sua mente para o mal. Acreditando naqueles pensamentos muito ruins que continuam a vir. Os intrusivos. Mas aonde você aprenderá como sair deles. Inclinando, passando a inclinar a sua mentalidade para um polo totalmente positivo, baseada numa verdade. Com fatos e com resultados. E para encerrar, se recebemos a graça, que a santidade se manifeste em cada área da nossa vida, como ser trino que somos, formados de corpo, alma e espírito. Eu quero neste momento deixar uma curta oração, onde você vai fazer comigo a sua oração. Senhor, hoje eu entrego minha mente, minhas emoções e o meu espírito a Ti. Ensina-me a cingir os lombos do meu entendimento, a proteger meus pensamentos e a alinhar meu coração. Dá-me sobriedade e Espírito Santo, para que eu viva o domínio próprio como fruto do Teu agir. E que a Tua graça seja o meu lugar seguro, fortalecendo minha vida para viver como filho, filha obediente, separada para Ti. Em nome de Jesus. Amém.